situação. Eu não sei, né? O texto não fala, Lucas não revela. Eu li os 3 textos várias vezes e ninguém diz o que Jairo passou naquele momento. Mas com 9 de novo, o texto ele diz assim: falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo: tua filha já está morta. E aí então aqueles homens dão um conselho para Jairo. Eles falam: não incomodes mais o mestre. Eles chegam para Jairo e falam: Jairo, desiste, acabou, não dá mais, não adianta mais, não tem mais o que você fazer, a situação terminou, agora é organizar as coisas, fazer um funeral, sepultá-la, ter o período de luto, acabou, siga a sua vida, Jairo. Era isso que aquelas pessoas estavam dizendo: não incomodes mais a Jesus, deixe ele aí. Jesus tem mais coisas para fazer do que cuidar da sua vida. Aquilo que estava acontecendo na sua casa, acabou. E aí então Jesus, verso 50, mas Jesus ouvindo isso, e eu gosto de ver, quando eu leio o texto, assim, eu gosto de ir parando nas palavras, e eu fiquei pensando assim, Jesus ouviu aquilo. Jesus deu atenção para aquelas pessoas. Jesus estava ouvindo o que as pessoas estavam falando. E aí Jesus então diz assim, ouvindo isso, ele lhe disse: não temas, crê somente, e ela será salva. E aí eu fico mais uma vez tentando me colocar no lugar daquele homem, no lugar do chefe da sinagoga. Ele tinha ouvido muitos testemunhos já, ele era um conhecedor profundo. Para ele ser um fariseu, ele tinha que saber o Pentateuco de cor e os profetas de cor. Ele sabia que Eliseu tinha operado milagres e tinham acontecido circunstâncias em que houve uma ressurreição no passado. Ele sabia de situações como Enoque, que foi trasladado. Ele sabia de milagres como o Mar Vermelho. Tudo aquilo estava no coração daquele homem. Mas a realidade da morte, ela é muito dura. Ela é muito triste, ela é muito pesada. E aí então ele fica num conflito. Eu estou aqui interpretando, tá? Ele fica num conflito. Eu vou acreditar naquelas pessoas da minha casa que me asseguraram aqui que a menina morreu. Nesse tempo que eu levei para vir até aqui, nessas paradas que Jesus fez, nessa caminhada lenta no meio da multidão, nesse tempo todo, a Bíblia não diz quanto tempo foi, se foram alguns minutos ou algumas horas, infelizmente ela faleceu. E aí eu vou acreditar naquilo que Jesus está me dizendo. E aí eu vou acreditar no quê? Jesus usou uma expressão, ele falou: não temas, creia, ela vai ser salva. Jairo poderia interpretar assim, falou: não, salvação, ok, salvação, ela era fiel, ela frequentava a sinagoga, ela orava, ela fazia todos os ritos, claro que ela vai ser salva. Ele poderia interpretar dessa maneira. Aliás, ela já estaria salva naquele momento, do ponto de vista da fé, da crença que eles tinham. Mas Jesus não falava sobre isso. Jesus falava sobre resgatá-la. E aí então a viagem, o trajeto continua. Tendo chegado à casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele. Jesus busca ali um fórum mais íntimo, senão Pedro, João e Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. Então eles estavam em 6 pessoas dentro daquele quarto, ou chegaram até a casa ali. E o texto fala no verso de número 52, e todos choravam e pranteavam. E eu gosto muito do texto de Marcos, eu não passei lá para os irmãos, quando diz, deixa eu ler aqui em Marcos, deixa eu abrir aqui, o mesmo texto paralelo lá, quando Marcos relata, ele fala assim, chegando à casa, Marcos 5,38, se você quiser anotar ou olhar aí na sua Bíblia, chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Imagine que quando ele chegou ali, as pessoas estavam desesperadas, estavam alvoroçadas, e aquele alvoroço influenciou a vida de Jairo também. Jairo viu o desespero daquelas pessoas, ele viu aquelas circunstâncias, ele viu aquele ambiente, ele viu aquelas pessoas todas desesperadas por causa do que tinha acontecido. Com certeza naquele momento ele vinha caminhando com Jesus. Não, Jesus falou para eu crer, o que me falaram não vai acontecer, não é verdade. E ele foi caminhando com essa certeza no seu coração. Só que a hora que chega na casa, ele vê aquele ambiente,
Isso influencia os nossos sentimentos. Isso influencia aquilo que nós pensamos. Isso influencia aquilo que nós sentimos. Às vezes, nós estamos diante de uma situação que é dura, que é triste. E quando nós vemos outras pessoas também abatidas, também tristes, também desanimadas, aí você fala, não tem jeito mesmo. Eu até estava pensando que ia conseguir reverter aqui, mas não tem jeito. Quando nós damos atenção para aqueles que estão ao nosso redor, nós somos influenciados por ele, pelo ambiente. Mas Jairo chega com Jesus na casa, e havia um alvoroço, havia um pranto, havia um choro, havia todo um desespero. E aí então, Jesus, no verso 52 aqui, continuando, mas ele disse, não choreis. Jesus disse, não choreis. Ela não está morta, mas dorme. E aqui deixa eu fazer um pequeno parênteses. Jesus tinha uma consciência tão poderosa, tão forte, de que as suas palavras têm poder. E o Marco pregou na semana passada, falando sobre um dos pontos que ele falou foi palavras, aquilo que nós dizemos, aquilo que nós falamos, aquilo que nós declaramos. Eu fico imaginando Jesus, o Filho de Deus, aquele que participou de toda a criação, se ele chega naquela casa e fala, ela está morta. Então ele estava decretando que ela estaria morta. Mas ele não usa essa expressão. Jesus em momento algum falou para Jairo, não, fica tranquilo, ela morreu. Mas não, ele não usou a palavra morte. Ele usou a palavra dorme, que tem um sentido diferente. E aí então, Jesus fala, não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. E aqui eu quero então fazer uma pequena aplicação, depois desses minutos aqui, dando as ênfases que eu gostaria. Jairo, diante de uma dificuldade, busca ajuda em Jesus. Jesus, sabendo que era importante, estava se deslocando para a casa de Jairo. É interrompido. E alguém chega e dá uma notícia triste. Mesmo assim, Jairo, ainda animado por aquilo que Jesus falou, ele segue. Só que daí ele chega na frente da casa, as pessoas pranteando. Eles entram na casa. Jesus fala, olha, não chorem, ela não está morta. E aí as pessoas então debocham daquilo que estava acontecendo e do que Jesus estava dizendo. Elas riem. E aí eu quero aplicar isso porque existem muitos momentos e muitas circunstâncias nas nossas vidas em que nós estamos passando por certas dificuldades, por certos problemas, por certas circunstâncias, em que quando nós olhamos com os nossos olhos naturais o ambiente em que nós estamos, às vezes as pessoas chegam até nós e falam, olha, não tem jeito. Essa pessoa, essa situação, essa circunstância, as suas finanças, o seu trabalho, a sua empresa, os seus negócios, a sua família, o seu relacionamento, o seu casamento, o relacionamento que você tem com seus filhos, talvez algum especialista, algum médico, alguém que é entendido do assunto, chega para você e fala, olha, não dá mais, acabou, morreu, encerrou, acabou o ciclo, se fechou, não tem mais o que fazer, não adianta mais você continuar. Só que quando nós estamos juntos, pertinho, grudadinhos ali com Jesus, nós vamos consultá-lo. E aí Jesus olha para você e fala, não temas, creia somente. Eu não sei qual é o propósito, o desejo que você teve ao sair da sua casa e vir até aqui, ou talvez você que está em casa, nos assistindo aí de alguma forma, hoje, ao vivo, ou talvez num momento até futuro. Eu não sei por que você parou para fazer o que você está fazendo agora, que é participar deste culto aqui presencialmente, quem está aqui, ou assistir essa mensagem, quem está lá online. Eu não sei qual é o propósito que trouxe você até aqui. Mas se existe alguma coisa na sua vida que alguém decretou, que não tem continuidade, que não vai continuar, que não vai seguir, que não vai avançar, que morreu, então eu quero dizer para você uma coisa: se aproxime de Jesus e ouça as palavras dele. Não dê atenção àquilo que as notícias que estão chegando para você. Quando nós fazemos isso, se Jairo tivesse naquele momento, ao ouvir a notícia, olha, sua filha está morta,
e Jairo tivesse acreditado no que aquela pessoa falou, e falou: olha, Jesus, obrigado, fica aí, atende esse povo aí, eles estão desesperados, aí tem problemas também, eu vou lá seguir a minha vida e vou sepultar a minha filha. Jairo poderia ter tomado essa atitude, triste no coração, talvez conformado, porque ele sabia que a situação era crítica, mas ele deixaria de ouvir a Jesus, e ele deixaria de experimentar algo extraordinário. Outra coisa que muitas vezes nós damos atenção, damos ouvido, é quando as pessoas estão ao nosso redor e ficam chorando, pranteando, desesperadas. Quantas vezes você já não chegou no trabalho, e ao chegar ali no seu ambiente de trabalho, falar com alguém, fala: está aí de novo, ó, problema, eu não sei o quê, porque o chefe é chato, porque isso acontecendo, porque aquilo outro, e as pessoas resmungando e criticando. Quantas vezes nós não pusemos os pés aqui dentro deste ambiente da igreja, falando: de novo, fulano que vai pregar, o ciclano, não sei o quê, o louvor, não sei o quê, o barulho da caixa que fica incomodando às vezes. Quantas vezes nós já não pranteamos e não reclamamos daquilo que está ao nosso redor? Quantas vezes nós não pranteamos e não reclamamos dos nossos filhos, do nosso cônjuge, da circunstância financeira? O que eu vejo, quando eu leio o texto e vejo que essas pessoas, talvez muitos eram até profissionais disso, né? Eram carpideiras, né? Pessoas que eram até mesmo pagas, recebiam dinheiro para estar lá chorando. Quando eu vejo essa cena, eu lembro de pessoas murmurando, reclamando, resmungando. Porque o meu trabalho é difícil, porque trabalhar é duro, porque eu estou cansado, porque... aquela síndrome de ficar só reclamando. E o que eu consigo aprender nesse texto é: Jesus, ele manteve um foco tão assertivo, tão acertado, ele não se distraiu com o que as pessoas falaram, e não foi porque ele não ouviu. O texto fala: Jesus, ouvindo eles, virou para Jairo e falou: Jairo, não temas, creia, somente creia, ela vai ser salva, vamos avançar. E aí ele chega na casa, aquela muvuca, aquele vulco-vulco, aquele monte de gente chorando, desesperado, aquele desespero todo. Jesus, ele fala: não chorem, ela não está morta. Jesus, ele vai sempre contrário às circunstâncias naturais, ele vai sempre contrário àquilo que nós achamos que poxa, não tem mais o que fazer. E aí a atitude de Jesus, quando eles riram, aí Jesus não fala nada, simplesmente ele entra no quarto com seus 3 discípulos, o pai, a mãe, 6 pessoas, mais uma menina, e aí ele toma ela pela mão, e ele fala: olha, menina, levanta-te. Meu irmão, o que eu quero que você tire dessa história, desse texto, desse pequeno relato bíblico, desses poucos versículos que eu li, já repeti ele para vocês aqui algumas vezes, é que existem algumas situações e algumas circunstâncias das nossas vidas que parece que morreram. Às vezes o nosso ânimo parece que desfaleceu, acabou. Às vezes o trabalho, ali no ambiente de trabalho, fala: olha, não tem mais o que fazer aqui. Às vezes, como eu disse, dentro de casa, no relacionamento, se alguém te perguntasse: como está o casamento? Estou esperando alguém chegar aqui e dar a notícia que ele morreu. Muitas vezes, nós damos muita atenção, muito ouvido para as notícias do que está acontecendo ao nosso redor. Nós precisamos juntar com Jesus, fazer como Jairo, deixar tudo para trás, todo o seu conhecimento, toda a sua capacidade, toda a sua formação, anos e anos e anos se preparando como um fariseu, ao ponto de chegar a ser, vou usar uma expressão, como se fosse um ambiente corporativo, um trabalho, promovido a chefe da sinagoga, o principal da sinagoga de Cafarnaum, uma cidade que era uma cidade próspera, uma cidade que era ali na beira do lago, tinha uma série de comércios que aconteciam ali. Jesus viveu uma boa parte da sua vida em Cafarnaum. Era uma cidade que tinha muitas coisas boas, era uma cidade próspera mesmo. E ali à beira daquele lago, Jairo, chefe da sinagoga, pegou tudo que ele tinha, todos os seus anos de estudo, todo o seu conhecimento, tudo aquilo que ele tinha de preparo, e ele pôs de lado e falou: Jesus, é com o Senhor aqui agora.
Por isso que Jairo, eu imagino, né? Eu estou fazendo uma afirmação aqui que é um sentimento que eu tenho. Por isso que Jairo, ele conseguiu dar atenção a Jesus. Porque ele não ficou concentrado nas palavras, na determinação do médico. Falou, olha, realmente, não tem pulso, já faz tanto tempo, não reage, pupila dilatou, está morto. O médico deu um decreto. Alguém foi lá e contou para ele, e ele jogou isso de lado. Eu não sei quais decretos você tem ouvido a respeito da sua vida, a respeito do seu ministério, a respeito daquilo que você tem no seu coração, dos sonhos e desejos que você tem. 2 semanas atrás falei um pouco sobre sonhos, sobre desejos. Eu não sei qual é o sonho que está aí dentro de você, que talvez um dia alguém chegou e falou, isso é impossível, você não vai conseguir fazer. Para fazer isso tem que ser fulano, ciclano, tem que ser assado assim, não sei. Você não consegue. Eu não sei qual é a palavra que veio sobre sua vida. Em algum momento alguém disse, olha, morreu, acabou. E eu estou dizendo para você hoje aqui, não tema, creia somente. Essa situação vai ser salva, vai haver salvação. E eu gosto demais da palavra salva aqui, né? A palavra é sozo, na verdade, que é salvação. E essa palavra no original, quando você vai lá no dicionário e olha, ela diz o seguinte, salvar, manter são e salvo, resgatar do perigo ou da destruição, resgatar alguém de algum dano ou perigo, poupar alguém de sofrer, alguém sofrendo de uma enfermidade, ser salvo, ser retirado dessa enfermidade, fazer o bem, curar, restaurar a saúde, preservar alguém que está em perigo de destruição, salvar ou resgatar alguém. E aí, lá no finzinho da explicação, ele diz assim, no sentido bíblico, salvação eterna. Mas antes de chegar no salvação eterna, tem um monte de outras coisas que Jesus falou que aconteceriam com aquela menina. E ele tirou ela de um perigo, da morte. O que eu quero que você entenda é, não tema, crê e você vai ver a salvação acontecer sobre você, sobre a sua vida, sobre as circunstâncias, sobre as situações. Não tema, não tema, creia. E aí então vem um outro ponto que para mim é muito importante, muito significativo, o verso de número 54. O texto diz assim, entretanto ele, o ele aqui é Jesus, tomando-a pela mão. A palavra tomando aqui é uma palavra que tem uma expressão muito, muito poderosa. A palavra, ela no original, ela diz assim, é ter o poder, ser poderoso, ser o governante de algo e ter a posse de algo. Quando eu li isso, eu falei, meu Deus, a palavra no original, ela é krateo, com K, K-R-A-T-E-O, no grego. Jesus, ao tomar a mão daquela menina, ele não fez um gesto de carinho, apenas, não foi um gesto educado. Jesus tomou posse, tomou poder, teve poder sobre aquela vida. A expressão que eu gosto aqui, volto aqui porque eu anotei, né? Era que ele tomou posse de tal maneira dela, que ele trouxe vida sobre ela. E aí, meu irmão, todas aquelas notícias, eu fico imaginando as pessoas que estavam chorando. Se elas foram contratadas para, e aí? Vou poder cobrar o boleto ou não? Vou mandar um boletim com desconto, né? Ficou pouco tempo morta. Vou tentar dar uma para não deixar de ganhar, né? Afinal de contas, podia ter ido para outro lugar. Eu fico imaginando o que aconteceu com aquelas pessoas. Com aquela pessoa que saiu da sua casa, foi lá onde Jairo estava, falou, mestre, chefe, não incomodes mais o mestre, ela morreu. E aí? Ou aquelas pessoas que estavam ali rindo de Jesus, falou, Jesus, você está maluco, você bateu a cabeça, você andou demais no sol ali, atravessando o mar, voltando lá, eu acho que aquele maluco lá em Gadara te influenciou, ele estava endemoniado lá, você libertou ele, mas você ficou meio esquisito aí no seu pensamento, não pode, ela morreu. E aí então Jesus toca na mão dela, e tocar na mão dela é manifestar o poder dele, e é isso que eu quero que você entenda. Quando Jesus ele fala para Jairo, não temas, creia somente, e ele toma uma atitude, ele caminha junto com Jairo até a sua casa, ele entra na casa, toca naquela menina, ele fala, olha, aqui vai ter vida, aqui não tem como não ter vida, a morte saiu deste lugar,
Aquilo que estava, o desespero saiu deste lugar. A desesperança, a falta de perspectiva, a falta de olhar o futuro, isso tudo parou aqui. Ela vai continuar vivendo. Ela vai continuar vivendo. Quando Jesus toca na mão dela, é isso que Ele está fazendo, é isso que Ele está expressando. Não é simplesmente chegar ali, como eu pego esse copo aqui, pegar a mão e falar, olha, vai lá, vamos ressuscitar. Não. Jesus tem uma intenção. Jesus tem algo para executar, para realizar ali. Ele tem algo para fazer. E o que Ele faz é tocar naquela mão para trazer vida, para trazer algo extraordinário sobre ela. E aí eu quero colocar aqui para você. Eu não sei quais são ou quais foram os sonhos e projetos que você viu morrer na sua vida. Os desejos que você viu passarem e você falar, olha, não tem mais jeito. Saiba de uma coisa, se você deixar de lado todos os seus conceitos, todos os seus pensamentos, tudo aquilo que onde você baseava a sua expectativa, deixar isso de lado e falar, Jesus, é só eu e o Senhor aqui, não tem outro caminho, não tem outro jeito, não tem outra pessoa para me ajudar. Tudo que eu aprendi não serve de nada agora, eu preciso do Senhor. E ter essa convicção, ter essa certeza, ouvir as palavras de Jesus, não temas, creia somente, e ela vai ser salva. Eu não sei qual é a situação, mas a situação vai ser salva. Vai haver uma restauração aí na sua vida, vai haver uma transformação aí na sua vida, vai haver vida onde você está andando, porque Jesus, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele vai ser o mesmo sempre. Ele não muda. Ele ressuscitou e venceu a morte. Não existe nenhuma outra crença, nenhum outro credo na face da terra que tenha o seu Senhor como alguém que ressuscitou e venceu a morte. E Jesus está vivo. E aí eu quero te dizer uma última coisa. Ele está vivo e Ele está aqui. Então, meu irmão, se existe algo na sua vida que de algum jeito, de alguma forma, perdeu vida, você perdeu a esperança, você perdeu a perspectiva, está na hora de você pôr todo o seu conhecimento de lado, está na hora de você pôr todos os seus conceitos e preconceitos de lado, e está na hora de você dizer, Jesus, eu creio, agora eu preciso que o Senhor pegue a sua mão, assim como o Senhor tocou na mão daquela menina, e o Senhor toque nessa situação, porque quando Ele tocar, o poder dEle vai se manifestar, e isso você precisa abrir espaço para Ele. Eu fico pensando nos pais, eles trouxeram Jesus até dentro do quarto deles. Para mim isso tem um simbolismo muito grande. O quarto é um lugar íntimo, um lugar de intimidade. Aquele homem provavelmente, pela posição, até mesmo pela posição social dele, enquanto chefe da sinagoga, ele tinha provavelmente uma casa muito boa. Não era uma casa pequena, não era um cômodozinho ali, um fogãozinho num canto, um colchão do outro lado. Era uma casa boa. Tanto que o texto começa, o texto, a parte aqui onde ela está morta, fala que veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga. Vieram aqueles que trabalhavam para ele tinha recursos. E ele pega, abre toda a sua casa e coloca Jesus dentro de um lugar íntimo, do quarto. Do lugar mais reservado, mais fechadinho dentro da casa. E é aí que você deve colocar Jesus em você. Colocar Jesus dentro do lugar mais íntimo. Ter Ele como a pessoa mais importante da sua vida. Ter Ele como a pessoa mais importante no seu relacionamento. Porque quando Ele está junto e Ele estica a sua mão e Ele toca na situação, o poder dEle se manifesta. A vida vem. A morte desaparece. A desesperança some. A falta de perspectiva, a falta de olhar para um futuro, a falta de olhar e falar, Deus, eu tinha um sonho, mas ele passou, ficou para trás. Isso tudo se acaba. E aí você avança. Porque Jesus está aqui. E Jesus manifesta a vida dele sobre nós. Jesus está aqui para manifestar a vida dele sobre você, meu irmão. Para manifestar a vida dele nos seus relacionamentos, no seu trabalho, na sua casa, entre você e os seus filhos, entre você e o seu cônjuge, entre você e as pessoas com quem você trabalha. Ele está aqui para fazer com que o poder dele se manifeste no meio dessa igreja, dentro da igreja,
com as pessoas que estão aqui. Meu irmão, não olhe para as pessoas que dão uma notícia ruim. Não olhe para as pessoas que choram e pranteiam uma situação, olhando a vida de outra pessoa. Às vezes as pessoas olham e falam, tal lugar lá está ficando ruim. Pois é, você viu, fulano, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Esses são os pranteadores, as carpideiras, contratadas para chorar e lamentar e murmurar a respeito de uma situação. Meu irmão, não dê atenção a essas pessoas. Às vezes as pessoas olham para a gente e falam assim, olha, as coisas estão difíceis. O pastor Marco Aurélio faleceu, como que vai ficar a igreja? Meu irmão, não olhe para aquilo que as pessoas estão falando. Olhe para aquilo que Jesus está dizendo para você. Não temas, crê somente. Você consegue entender isso? Você consegue compreender isso? As pessoas, elas são quase que profissionais na arte de murmurar e de contestar e de discutir. Isso, e aconteceu aquilo, e aquilo outro. Olha só, acho que não vai dar certo, hein? Meu irmão, não tema, crê somente, e ela será salva. Essa é a expressão que nós precisamos agasalhar no nosso coração, segurar nas mãos de Jesus, falar, Jesus, sou eu e o Senhor aqui, estamos nós dois. Está todo mundo aqui dizendo que a circunstância é desesperadora. Está todo mundo aqui dizendo que a notícia é triste, que a notícia é dura. E aí eu vou com o Senhor para dentro do meu quarto, lá dentro, aonde a notícia ruim nasceu. O Senhor vai transformar a situação. O Senhor vai mudar a circunstância. Você entende? Nós precisamos mudar o nosso jeito de pensar a respeito das coisas. Quantas vezes a gente não está por aí conversando com alguém e fala, você viu a economia? Está acontecendo isso. O Brasil, a eleição, levou tal pessoa lá, tal pessoa foi eleita. Vai ser assim, vai ser assado, que triste, que duro. Meu irmão, pare de ouvir todas essas notícias. Comece a olhar para aquilo que Jesus tem capacidade, poder de fazer. Não olhe para aquilo que as pessoas estão vendo. Eu fico pensando Jesus ao caminhar no meio dessas pessoas, que movimento ele fez? Ele sabia o que ia acontecer. Ele tinha plena consciência. E ele ainda alertou as pessoas. Ele falou, não chorem, nem precisa chorar. Pare de chorar, ela não está morta. Muitas vezes quando você fala, olha, não, as coisas vão dar certo. Eu estou vendo aqui, a minha filha, o meu filho, ele está bem. E aí as pessoas olham e falam, coitado, não sabe o que está falando. Talvez alguns até riem. Às vezes você fala para o gerente do banco, não, fique tranquilo, eu vou resolver. E ele até ri, fala, coitado, nem sabe como que as coisas são. Já vi tantos acontecerem desse jeito. Você entende o que eu quero te dizer? Eu estou tentando pôr assim, tangibilizar um pouco, né? dar materialização para você, entender o que eu estou te dizendo. Meu irmão, você precisa aplicar a sua fé. Não tema, creia somente, e ela será salva. Eu espero muito, 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 que da mesma maneira que o Espírito Santo tocou no meu coração com esse texto, e como eu falei, já tem alguns dias que eu venho lendo e relendo, li em Mateus, li em Marcos, li em Lucas, procurei em João, não achei, né? Não está escrito lá. E aí então, eu tenho me alimentado dele. E eu gostaria muito que você pudesse olhar as circunstâncias a partir desta ótica, não da ótica do que você ouve, não da ótica do que as pessoas pensam, do que as pessoas falam, não da ótica daquelas pessoas que estão ali debochando da circunstância, mas crendo que aquilo que Deus está fazendo é o que você deve caminhar, é o que você deve ouvir. Deixa eu chamar os irmãos, por gentileza, do louvor. Antes de finalizar aqui, eu estava ainda sentado ali, nem tinha separado esse texto, mas veio muito forte na minha mente. Jesus não, né? Veio muito forte ali na minha mente para ler, e ao finalizar aqui esse tempo com você, ler Josué capítulo 1, os versos de número... deixa eu ver se eu abri certo, abri. Ler os versos 3, 4 e 5, até o 7. Do 3, diz assim: todo lugar que pisar a planta do vosso pé,
vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande para o poente do sol será o vosso limite. E aí o verso 5 diz assim: ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Seja forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente, seja forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido, por onde quer que andares. E o verso 8 também diz assim: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Seja forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde quer que você ande, por onde quer que andares. Meu irmão, não importa se der uma notícia para você: tal projeto, tal sonho morreu. Não tema, creia somente. Se você, ao andar em direção do projeto, para ver se realmente ele está vivo, e você ver as pessoas se movimentando, se alvoroçando, desesperador, não vai dar certo. Continue crendo. Ao chegar lá e entrar, as pessoas vão rir de você, mas você vai entrar lá, no íntimo, lá dentro, e com Jesus, Ele vai estender a mão dele, tocar essa situação, e Ele vai trazer vida, porque Ele é poderoso, Ele é um Deus vivo e verdadeiro, e Ele está aqui hoje. Vamos ficar em pé, por gentileza?